Feliz sábado. É muito bom estar na casa de Deus. É muito bom também estar conectado com Ele através das redes sociais, né? Através da sua oração, através do seu coração. Este é um sábado maravilhoso, um sábado lindo, um sábado com sol, né? Que Deus possa abençoar o seu dia. Vamos começar com a oração. Esse dia tão animado, tão glorioso, que é o sábado do nosso Senhor Jesus. Oremos. Pai amado, Pai querido, sentimos a Tua santa presença aqui na Tua casa, Deus. Sentimos também os irmãos conectados através do Facebook, através das redes sociais. Deus vem estar com cada um de nós aqui presente na igreja, os que estão em casa também. Esse momento é um momento muito difícil, mas estamos segurando na Tua mão, Pai. Fica conosco, perdoa nossos pecados, prepara-nos para o Teu reino, é que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E alegria combina com o quê? Com louvor. Vamos louvar o nosso santo Deus. Não há o que temer, mesmo que você esteja passando por dificuldades, não temas. Eu sou o Senhor.
continuar cantando. Meu pastor. Sabemos que somente Jesus é nosso pastor. Ele é o mantenedor da minha e da tua casa também. Amém. Esse louvor é bem animado, então cante com todo o seu coração.
possamos continuar com Ele. E vamos continuar louvando, face a face, que possamos ter certeza que um dia louvaremos face a face com Jesus. Amém. Jesus voltará. Amém. E vamos louvar Restaurados em Cristo. É o hino tema, né, da semana de oração, que você possa cantar aí na sua casa também.
julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos para que eu veja a sua luz, me guia no caminho onde encontro a sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Amém, Jesus. Ele ressuscitou e ele vive. Amém. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi.
rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste amor. Sou tão pobre e miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou. Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Obrigado, Jaqueline, por essa mensagem que preparou o nosso coração para a palavra dessa manhã. Feliz sábado a todos. Temos aqui na igreja de Cidade Alta, a igreja adventista do sétimo dia, um grupo de colaboradores, hoje um número um pouco maior, talvez umas 15 pessoas, não chega a esse número. Obrigado à equipe de louvor. Eu quero agradecer em especial aqui ao irmão Nildo, como o líder do louvor. Quero agradecer especificamente aqui aqueles que estão participando algumas noites. Alguns não estão aqui hoje, mas quero agradecer a todos que já estiveram aqui essa semana. Mas hoje nós temos aqui a irmã Loa, temos o seu filho de Eberson, temos o jovem Levi, temos a Jane, temos o namorado, o noivo da Jaqueline que acabou de cantar, o Anderson, irmão Júnior, irmão Rogério, irmã
Elis, né? É isso mesmo? Elis, né? Temos ali no som Henrique, Rodrigo e Marcos. Olha aí, gente, é um pessoal de peso, né? E eu quero desejar a todos um feliz sábado. Que privilégio que nós temos de podermos adorar a Deus nesse sábado, né? Eu espero que você, aí em sua casa, no lugar onde você estiver, você esteja em seu coração adorando a Deus, amém? E eu espero que a nossa adoração a Deus seja aceitável a Ele, que suba realmente as nossas orações e o nosso louvor, suba como precioso incenso diante do seu trono. Eu pedi hoje para o pessoal do louvor, cantem mais, vamos adorar a Deus, vamos cantar. Perceberam que hoje nós dedicamos mais tempo ao louvor e adoração. E se você está assistindo este culto pelo Facebook, por favor, curta a página, comente, compartilhe, porque isso dará maior visibilidade à pregação do Evangelho, e este vídeo poderá chegar a lugares que você nem imagina, e talvez poderá salvar alguém, não é mesmo? Poderá ser uma bênção na vida de uma pessoa, de uma outra pessoa. E por isso, muito obrigado porque está conosco, muito obrigado a você que participou, que tem participado ativamente dos grupos de WhatsApp. Temos vários grupos de WhatsApp, 10 grupos aqui em Cosmópolis, de pessoas cristãs. Esse grupo, ele só aparece mensagens de adoração, de louvor a Jesus Cristo. Então você pode participar, fazer parte desse grupo, e entre em contato com algum dos amigos adventistas aqui da cidade, e ele poderá enviar para você o link. Muito bem, temos falado sobre a vida de Jesus. Como eu disse, seria impossível a gente abranger toda a sua vida, todo o seu ministério, em apenas 8 temas. Se eu não estiver enganado, hoje é o 8º tema. Eu penso que a gente explorou um pouquinho de sua vida. E, na verdade, o apóstolo João, que andou com Jesus e era muito íntimo de Jesus, ele disse que se fosse registrar tudo aquilo que Jesus fez, não caberia nos livros, em todos os livros deste mundo. Então, nós podemos imaginar que o ministério de Jesus, apesar de ter sido um ministério curto, de apenas 3 anos e meio, ele realizou coisas grandiosas, transformou muitas vidas, transformou a vida da humanidade. A história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, não é verdade? Então, imagine uma pessoa que saiu do anonimato, lá de uma cidade desprezível, uma cidade desprezada, considerada perversa, Nazaré, filho de um carpinteiro, e ele, quando começa o seu ministério, ele começa a se tornar tão conhecido que os cientistas políticos diziam que era um fenômeno. Ninguém havia saído do completo anonimato ao prestígio popular. Ele não chegara a este ponto porque fosse um político, ou fosse algum artista, mas porque ele amava as pessoas. Ninguém se encontrava com Jesus e depois do encontro com Jesus permanecia a mesma pessoa. Era impossível alguém encontrar-se com Jesus e não ser transformado. E o seu nome estava na boca de crianças e de idosos, na boca de todas as pessoas. E aonde ele ia, coisas extraordinárias aconteciam. E depois das suas idas e vindas da Judéia para a Galiléia, ele começou o seu ministério, na verdade, na Galiléia, após ter sido batizado ali próximo à Judéia, na região da Pérea. Depois ele foi, então, para a Galiléia, que estava com saudade da sua mãe, esteve com seus discípulos ali, realizou o primeiro milagre de seu ministério em Caná da Galiléia. Então ele voltou para a Judéia, e ali na Judéia ele foi para Jerusalém, para uma das festas da Páscoa em Jerusalém. Ele entrou no templo de Jerusalém, e ele realizou coisas espetaculares, porque ele se deparou com um templo, com
algo que não estava correto. Eles haviam transformado aquele templo num mercado, parecia mais um mercado do que um templo. E Jesus expulsou os cambistas do templo, e eles saíram correndo, e as mesas despecando, os animais, alguns pombos voando, animais ali correndo. E muitas pessoas começaram a ficar impressionadas, e a história dessa noite é do encontro de Jesus com uma pessoa que estava observando todos os movimentos de Jesus. Abra sua Bíblia em São João capítulo 3. São João capítulo 3. Como temos feito sempre que lemos a palavra de Deus, vamos orar e pedir a sabedoria divina para o estudo desta manhã. São João capítulo 3. Fique com a Bíblia aberta e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos-te por mais um dia que nos ofereces, um dia lindo aqui em Cosmópolis, um sol radiante. Te agradecemos o teu nome, porque podemos viver mais um dia e, portanto, queremos te honrar, te glorificar, e ao abrirmos a tua palavra, pedimos que tu abras a nossa mente através do Espírito Santo, que nos assistas, que nos ajudes, nos auxilies, para compreendermos aquilo que deseja nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Vamos ler São João capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. Vamos parar aqui. Essa é uma linda história. Essa é uma história que amo. Vamos tentar aqui traçar um perfil de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Bem, Nicodemos, a Bíblia diz que ele era um dos principais da nação. Nicodemos, ele era um líder religioso. Nicodemos, ele era fariseu. O partido religioso dos fariseus era um partido, como eu já mencionei no sábado passado, que havia sido fundado 120 anos antes de Cristo. Era o mais respeitado grupo religioso político da nação. E eles realmente tinham o apoio da maior parte da população. Nicodemos se destacava entre os fariseus. Mas Nicodemos, além de ser fariseu, bem, se ele era fariseu, ele deve ter estado por detrás daquela delegação que os fariseus formaram para interrogar a João Batista. Lembra dessa história que eu contei sábado passado?
ele era muito influente, mas ele não era apenas um líder religioso, ele era um líder político, porque ele também era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal de Israel. E Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Só podiam participar do Sinédrio homens de saber, homens cultos, não apenas cultos na teologia, mas versados em conhecimentos gerais, homens experientes. E ele era membro do Sinédrio. Nicodemos provavelmente era um professor universitário, possivelmente dava aulas na Universidade Federal de Jerusalém. Portanto, nós estamos falando de alguém, de uma pessoa plenamente realizada, de uma pessoa bem-sucedida. É possível que eu esteja falando nesta manhã para pessoas bem-sucedidas, pessoas que do ponto de vista profissional, do ponto de vista secular, material, não precisam de nada. Pessoas que não são bem estabelecidas, lutaram, conquistaram. Mas Nicodemos, apesar de ter conquistado tudo na vida, ele não era feliz. Será que isso é possível? Porque Nicodemos, quando chegava no final do dia e encostava sua cabeça no travesseiro, e quando ele fazia um exame do seu coração, ele não tinha certeza da salvação. Algo parecia não se encaixar, algo parecia faltar em sua vida, e agora aquele sentimento de incerteza começou a aumentar a partir do momento que Jesus começou a surgir no cenário nacional. Ele ficava ouvindo sobre Jesus, e ele pensava, não é possível, mas como pode? Eu sou professor universitário, eu sou doutor em teologia, ele é apenas de Nazaré, ele não estudou nas escolas rabínicas, não foi meu colega de classe, talvez fosse mais ou menos da mesma idade. Como pode? Não consigo entender. E a sua atenção foi voltada para Jesus, e o último acontecimento que o impressionou, quem sabe por detrás de uma das colunas do templo, ele viu quando Jesus expulsou os cambistas do templo, ele viu os cambistas correndo, ele viu Jesus erguer a sua voz com um chicote de cordas, não precisou chicotear ninguém. Ele viu as mesas caindo, os pombos voando, os cordeirinhos berrando, e ele viu o poder de Deus transparecer sobre Jesus, e a convicção em seu coração de que ele era um homem especial, de que aquele jovem Jesus de Nazaré era alguém muito especial. Ele resolveu estudar as profecias, reestudar a palavra de Deus, os escritos, e quanto mais ele estudava, mais forte era a sua convicção de que aquele poderia ser o Messias prometido. E ele não podia mais adiar, ele precisava de ter um encontro pessoal com Jesus. Eu quero dizer para você, nesta manhã, meu querido amigo, se você não é feliz, se a sua vida não está completa, você também precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Porque a felicidade plena nesta vida só é possível quando este encontro ocorre. Enquanto você não conhecer a Jesus, você não estará completo. E Nicodemos, então, sabendo que Jesus era visto por muitos como um revolucionário, como um fanático religioso, talvez, Nicodemos tomou providências para se encontrar com Jesus à noite, a sós. Naturalmente, ele fez uma investigação, ele descobriu que Jesus tinha o hábito de orar à noite no Monte das Oliveiras. Ele tomou providências, se encarregou de que ninguém pudesse vê-lo, porque ele se preocupava com o seu status social. E ele foi se encontrar com Jesus, e deu certo o seu plano, porque ele encontrou Jesus. E a maneira como ele começa a sua conversa com Jesus, ele tentou iniciar uma conversa de alto nível intelectual. Ele começa mais ou menos assim: Jesus, eu sou Nicodemos, eu sou professor da Unicamp de Jerusalém, eu sou professor da USP de Jerusalém, você deve ter ouvido falar de mim, não sei, bom, muito bem,
Eu venho em primeiro lugar, quero lhe dizer que você está de parabéns. Eu sou professor, mas olha, eu devo admitir, você é melhor do que eu. Você é um professor extraordinário. E as coisas que você faz, eu nunca vi ninguém fazer. E eu creio que Deus está abençoando o seu trabalho. E Nicodemos esperava uma resposta, talvez Jesus pudesse dizer assim, nossa, que elogio, vindo de você, muito obrigado. Mas a resposta que Jesus dá a Nicodemos parece que não se encaixa no contexto. A resposta de Jesus parece que está fora de contexto. Jesus apenas diz para ele, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus falou isso para Nicodemos? Porque Jesus, ao olhar para Nicodemos, Jesus já viu o seu coração, e Jesus viu que ali estava alguém que vivia um grande drama existencial, e Jesus viu que a razão deste drama é que ele não tinha certeza da salvação. Ali estava uma pessoa ansiosa por ser salvo, e Jesus diz para ele, a coisa mais importante que eu preciso falar para você, é que você precisa nascer de novo. E se você nascer de novo, e só se você fizer isso, você poderá ver o reino de Deus. Nicodemos tentou despistar, tentou de alguma maneira disfarçar. E Nicodemos, tentando se recompor, disse, mas como é que é esse negócio? Mas como pode alguém nascer sendo velho? Era até um pouco irônico. Pode alguém voltar ao ventre da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus então fala, Nicodemos, eu estou falando de um nascimento, não um nascimento biológico. Eu estou falando do nascimento espiritual. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Existe o nascimento carnal, mas existe também o nascimento espiritual. Não fique admirado. Este nascimento, Nicodemos, ele é imperceptível, a gente não pode ver, assim como a gente não vê o vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E eles estavam ali conversando. Nicodemos diz assim, mas eu não consigo entender esse assunto. Jesus, olha, me admiro, você é um dos mestres, e você não compreende esse assunto. E Jesus falou para ele, olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Eu não sei, meu querido amigo, qual é a sua experiência com Jesus, qual é a sua experiência cristã. Mas o que acontecia com Nicodemos acontece muito hoje conosco, porque talvez você é membro de uma igreja, já é batizado, mas não se sinta seguro da salvação, não tem certeza, não é feliz. E você fica perguntando, mas por que? Se eu canto no coral, se eu sou líder da igreja, sou professor da igreja, se eu devolvo fielmente os dízimos, guardo os mandamentos de Deus, por que eu não sou feliz? Sabe, queridos, às vezes as pessoas mais infelizes não são aquelas pessoas que nunca conheceram a Cristo, nem conhecem a palavra. Às vezes as pessoas mais infelizes são os cristãos, são aqueles que um dia conheceram a Cristo, que conheceram a igreja, conheceram a palavra, mas quando foram a Cristo, foram pelo caminho errado, tentaram conquistar a salvação por si mesmas, tentando ser boas, ser melhores, e fracassaram. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, a salvação é um dom, a salvação é um presente, é algo que vem de fora de você, é o Espírito Santo, é o nascimento espiritual, onde Deus age, e Deus transforma a sua vida. Não adianta, meu querido amigo, você ir à igreja frequentemente, você estudar a lição, estudar a Bíblia, se você não tem comunhão com Cristo, se você não tem intimidade com Cristo, se você não
não receber de Cristo o poder para viver uma vida e ser um cristão vencedor. Não adianta. Religião não é um código de normas. Religião não é comportamento. Religião é relacionamento. Religião é relacionamento com Jesus Cristo. Comportamento é aquilo que Jesus proporciona a você depois de se relacionar com Ele. É uma consequência da sua vida de comunhão. Meus queridos, Jesus teve aquele encontro com Nicodemos. E Jesus falou para Nicodemos algo extraordinário. Falou para Nicodemos, Nicodemos, está em João capítulo 3, verso 14. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essa era uma história conhecida. Jesus tirou uma imagem lá do povo de Israel, quando os filhos de Israel estavam sendo mordidos pelas víboras venenosas no deserto, e Deus pediu para Moisés erguer uma haste de bronze, e todos aqueles que fossem mordidos deveriam olhar, se quisessem viver, e todos que olhavam viviam pela fé no Deus Salvador, representava Cristo Salvador. E Jesus estava dizendo para Nicodemos que o Filho do Homem seria levantado da terra, para que todos os que nele crescem tivessem a vida eterna. Jesus havia dito numa outra ocasião, e quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Pessoas normais e inteligentes podem se envolver em problemas terríveis. Apesar de seu pai lhe dizer que ele nunca daria nada na vida, Harold Morris era um jovem, ele tinha tudo para o sucesso, na época de colégio, na época de universidade. Ele era o melhor jogador de futebol e de basquete da universidade. Mas por não ter melhores notas, ele não conseguia muitas bolsas de estudos. Mas o que acabou mesmo com o Haroldo foi o envolvimento com a turminha da pesada. Seus amigos começaram a fumar, começaram a beber e começaram a se envolver com mulheres. Eram jovens adolescentes, imaginem, se envolver com mulheres, tinham amantes. Haroldo sentiu o perigo disto, se afastou por um tempo, depois voltou, não conseguiu ficar longe dos amigos, os amigos começaram a mexer com drogas e começaram a roubar. E um dia, enquanto ele estava no carro, seus amigos entraram no supermercado, fizeram um assalto ali, um homem reagiu, eles atiraram naquele homem, aquele homem morreu. Ele estava no carro. Dias depois, eles foram presos, seus amigos se uniram contra ele, dizendo que ele havia planejado tudo, que ele era um mestre em criminalidade. E assim, Harold Morris foi injustamente condenado e julgado, e ele foi condenado à prisão perpétua. Ele foi enviado para a pior penitenciária do seu país, a penitenciária do estado da Geórgia. Essa é a história verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos algumas décadas atrás. E ao chegar aqui naquela prisão, ele ficou muito revoltado, porque ele era inocente na verdade. Ele ficou muito revoltado contra Deus. Por que aquilo estava acontecendo com ele? Ali naquela prisão havia homens maus, ali havia criminosos, ali havia assassinos, ali havia homens que haviam cometido crimes sexuais, que forçavam seus parceiros, aos outros prisioneiros serem seus parceiros sexuais. Ali havia estupradores de bebês. E ali, para sobreviver naquela prisão, ele percebeu logo de cara que ele teria que ser mau.
E ele era forte, ele era um atleta. Para ele viver, ele teria que ser mau. Ele percebeu que a lei que imperava ali era a lei da selva. E um dia, para salvar a vida de um amigo que ele tinha feito ali, ele se envolveu numa briga. Salvou a vida do amigo. Mas ele levou 39 pontos na cabeça. E depois daquela briga, ele foi enviado para as fileiras da morte. As fileiras da morte eram as celas reservadas para os piores criminosos naquela penitenciária. Ali, Haroldo Morris viveu os dias mais sombrios da sua vida. Do lado direito da sua cela havia um homem que tinha matado 19 pessoas. Do lado esquerdo, um outro tinha matado 13. E um deles gritava dia e noite: vou matar você. Você vai ser o próximo. Ele ficou muito desanimado, desesperado. E uma noite, após passar uma noite em claro, ele começou a pensar se existia um Deus. Ele odiava Deus porque na situação que ele estava, não queria falar de Deus, mas ele ficou pensando: será que existe um Deus? E ele, naquela manhã, depois de uma noite inteira, pela primeira vez na vida, ele disse: Deus, se tu és real, se tu existes, tira a minha vida, ou então tire-me daqui. E sem que ele percebesse, poucos dias depois, ele foi transferido dali para o mesmo penitenciário, um local melhor. Mas ele ainda continuava odiando a Deus. E odiava tanto que um dia um homem foi falar de Cristo para ele, pegou água da privada e jogou na cara daquele homem. Mas os dias foram se passando, e um dia, num momento de recreação ali no pátio da penitenciária, ele viu um garoto do lado de fora da cerca, um adolescente que tinha uma camiseta. Naquela camiseta estava escrito Jesus primeiro. E ele foi lá conversar com aquele menino: o que significa Jesus primeiro? Aquele menino começou a falar de Jesus para ele. Então ele falou: gostei disso, vamos fazer o seguinte, você me ensina sobre Jesus e eu vou ensinar você basquete. E eles fizeram assim. Toda vez que ele conversava com aquele menino, o menino falava de Jesus para ele. Mas o que mudou mesmo a vida de Haroldo foi que um dia os funcionários daquela penitenciária disseram para ele: Haroldo, tem uma pessoa aí que veio visitar. Visitar? Eu não tenho mais ninguém. Impossível. Bom, ele foi lá para o local das visitas, e quando ele olhou assim, o homem de costas estava com o uniforme da marinha. Ele não reconheceu, mas quando o homem se virou para ele, ele quase não podia acreditar. Era um seu amigo Kleber, que haviam jogado juntos na universidade, basquete, futebol. Ele percebeu que seu amigo estava diferente, tinha um olho tapado com curativo, estava sem um braço. Aquele amigo tinha ido para uma guerra, uma granada tinha o atingido, e aquele amigo falou: Haroldo, eu vim ver você, eu quero te dar um presente. Aquele amigo trouxe uma Bíblia e falou: eu trouxe isso aqui para você. Quero dizer para você que nós amamos você. Então conversaram um pouco, e a esposa do seu amigo estava com ele e falou: Haroldo, nós amamos você, nós estamos orando por você. E pediram para orar com ele. Ele ficou envergonhado, não quis se ajoelhar, não quis orar com eles. Eles se despediram, ele foi embora. Eles foram embora, e então, olhando da janela da cela, ele pôde ver o seu amigo e a sua esposa se ajoelhando antes de entrar no carro e orando. E não resistindo tanto amor, ele começou a chorar. E ele gritava, falando para o seu amigo de cela: ele me ama, ele me ama, ele me ama. E seu amigo foi embora, mas ele havia deixado uma Bíblia, e a esposa do seu amigo tinha deixado
um papel com alguns versos da Bíblia. Ele abriu a Bíblia pela primeira vez. E o primeiro verso que ele leu é São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois ele leu 1 São João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O terceiro verso que ele leu encontra-se em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o próximo texto que ele leu, 1 Pedro capítulo 2, verso 24, carregando Ele mesmo no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. E o último verso que ele leu está em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. E após ler aqueles versos, ele se ajoelhou e ele orou a Deus. Ele confessou todos os seus pecados ao longo de sua vida. E após aquela oração, uma paz indizível encheu seu coração. Algo que ele nunca tinha experimentado antes. Haroldo era preso, mas agora se sentia livre. Livre e perdoado. Perdoado por Cristo Jesus. Era uma outra pessoa. E ele foi transformado por Jesus. As pessoas logo perceberam isso na cela. Era um homem bondoso, amorável. Ele começou a ajudar os chefes daquela penitenciária no que podia, no que estava ao seu alcance. Não demorou muito. Começaram a levar Haroldo para falar para adolescentes nas escolas vizinhas como evitar as drogas, o perigo de se envolver com maus amigos, com bandos de amigos. Alguns meses depois, ele recebeu uma liberdade condicional para estudar. Ele foi para um seminário, começou a estudar naquele seminário, mas ainda não era a volta dos seus direitos civis. E ele começou a ser convidado por clubes esportivos, clubes de futebol, de beisebol, de basquetebol, de futebol e outras modalidades. E no dia da sua formatura, na universidade, ele recebeu uma carta do governador do estado da Geórgia, concedendo-lhe o perdão definitivo. Ele agora era um homem livre. Ele poderia sair dali. Haroldo agora era um homem livre e perdoado. Perdoado duas vezes. Primeiro, pelo Senhor Jesus. E em segundo lugar, pelo governador do estado da Geórgia. E ele saiu dali. Desenvolveu um grande ministério. Não sei se ele está vivo. Mas ele desenvolveu um grande ministério de salvar pessoas através da sua história. Nicodemos esteve com Jesus naquela noite. Ele saiu dali talvez já alta madrugada, mas ele jamais se esqueceu daquele encontro com Jesus. As palavras que Jesus lhe disse ficaram no seu coração. E quando Jesus, naquela sexta-feira à noite, foi levado ao Calvário e foi crucificado, Nicodemos estava lá ao pé da cruz.
Ele se lembrou das palavras de Jesus e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado da terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele se entregou a Cristo no pé da cruz. E após a morte de Cristo, Nicodemos foi ousadamente a Pilatos, juntamente com outro homem influente chamado José de Arimateia, e pediram o corpo de Jesus, e deram a Jesus uma sepultura digna. E Nicodemos se tornou um dos maiores cristãos. Ele empregou todos os seus recursos financeiros para ajudar os primeiros apóstolos, para animar os apóstolos que estavam perseguidos. E diz a história que Nicodemos empregou toda a sua fortuna. Ao final de sua vida ele era pobre, mas ele era transformado por Jesus Cristo. João escreveu essa história. Eu penso que quando Nicodemos contou essa história para João, e quem sabe Jesus tenha contado para Nicodemos, para João, o encontro que teve com Nicodemos, ele deve ter derramado lágrimas ao escrever, porque o que acontecera com Nicodemos havia acontecido com ele, porque ele era o filho do trovão, e agora ele era uma pessoa também transformada. Meu querido amigo, meu querido irmão, minha irmã, você que é jovem, meu amigo, se Jesus pôde transformar a vida de Nicodemos, se Jesus pôde transformar a vida de Harold Morris, se Jesus pôde transformar a vida de Maria Madalena, da mulher samaritana, de cada um dos seus seguidores, de André, de Simão, de Filipe, de Natanael, histórias que nós contamos aqui nessa semana, o que há em sua vida que ele não pode mudar? O que há em seu coração que ele não possa transformar? Talvez você tenha vícios, talvez você ainda não tenha feito uma entrega, porque você não consegue vencer um problema que só você sabe. Vá a Jesus, meu querido amigo, entrega o seu caminho a Ele, vá a Ele, vá com fé. Ele quer salvar você, Ele pode perdoar você. Você gostaria de nessa manhã dizer: Senhor, eu quero ir, eu vou a Ti pela fé. Você quer de coração? Você quer? Levante a sua mão onde você estiver agora. Senhor, eu quero, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa todos os meus pecados, Senhor, ajuda-me a ser uma nova criatura em Ti, Senhor. Ele vai fazer isso. Venha como estás, não espere mudar, venha como você está, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai se encarregar de ajudar você. A Jaqueline vai cantar um hino agora, e eu quero que neste momento, enquanto ela estiver cantando, que você confesse os seus pecados, que você ore, que você se ajoelhe se for possível, que você clame ao Senhor, que você reivindique a sua promessa. Ele quer salvar você. Enquanto ela estiver cantando, nós vamos orar, vamos estar em oração, e após o hino nós vamos reconsagrar nossas vidas ao Senhor. Em suas mãos se achava, em suas mãos repousava, o seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida.
Ele assumiu toda forma humana e como servo que caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra ao mar, escolheu o nosso lugar. Lá no Calvário, neste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos, marcarão para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamado, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir, e o mundo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse seu favor herdaria o seu amor. Para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador. Obrigado, Jaqueline. Qual é a sua decisão nesta manhã? Se você deseja estudar a palavra de Deus em uma das nossas classes, se você deseja ser batizado, se você deseja uma visita, põe aí o seu contato, escreva aí no Face mesmo o seu telefone, o seu nome, nós vamos ligar para você, nós queremos ajudá-lo. Não fique indiferente, meu amigo, faça desse dia um recomeço em sua vida, um marco em sua existência. Tenha fé. Jesus pode realizar grandes coisas hoje, em sua vida e na minha vida. Nós estamos encerrando a Semana Santa, mas a gente continua. Venha nos conhecer. Eu sou o pastor Judson, cuido das igrejas adventistas aqui em Cosmópolis. Temos 4 igrejas. A igreja central, que fica na região da Vila Nova, a igreja Cidade Alta, a igreja Parque Ester, a igreja Laranjeiras. Procure uma das nossas igrejas. Pode procurar alguém, se você quiser nos conhecer, pode falar, eu quero conhecer aquele pastor. Vai ser uma alegria, amigo, estar com você, ajudá-lo, auxiliá-lo, a se tornar útil para Deus. Não importa o seu passado, quem você foi, o importante é quem você poderá ser, pela graça de Deus.
E a minha mensagem final é que Deus possa cobrir a tua vida de muitas bênçãos. Vamos orar, inclina a sua cabeça. Ó Senhor, Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, por tão grande salvação oferecida a cada um de nós em Jesus Cristo, porque Ele é Salvador e é Senhor. Ó Senhor, obrigado pela certeza de que nele podemos ter perdão, nele podemos ter segurança e nele podemos ter vida eterna. Obrigado pela Tua palavra, porque nela nós encontramos alento, nós encontramos a história maravilhosa de um Deus Salvador, de um Deus que nos ama, de um Deus que resgata. Ó Senhor, aceita e recebe cada filho, cada filha que nesta manhã levantou a sua mão, nesta manhã deu um passo de fé, nesta manhã tomou a decisão de entregar sua vida completamente a Ti. Ó Senhor, dá que nenhum deles volte atrás, mas que persevere nessa decisão e pela fé se torne também vencedor. Senhor, colocamos, portanto, mais uma vez, nossas vidas nas Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Feliz sábado a todos.